Em aproximadamente 82 a.C., em Amonia, o povo nega a Deus. Alma, o filho, é expulso da cidade, mas um anjo ordena que ele volte e pregue a palavra de Deus. Com base em acontecimentos reais, conforme registrado no Livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Sabemos que tu és Alma, o sumo sacerdote da igreja. Não cremos em tais tradições tolas. Entregaste a cadeira de juiz a Nefia. Não és, portanto, nosso juiz supremo. Vim para ensinar, segundo a ordem de Deus pela qual fui chamado. Mentiroso! Não pertencemos à tua igreja. Expulsai-o. Bendito és tu, Alma. Levanta, portanto, a cabeça e alegra-te, porque foste fiel aos mandamentos de Deus desde o momento em que recebeste dele a primeira mensagem. Eis que sou aquele que a transmitiu a ti. Fui enviado para ordenar-te que voltes à cidade de Amonia e pregues novamente ao povo da cidade. Dize-lhes que, a menos que se arrependam, o Senhor Deus os destruirá. Pois eis que neste momento eles planejam como tirar a liberdade de teu povo. Darás algo de comer a um humilde servo de Deus? Sou Amulek. Sou nefita. E sei que és um santo profeta de Deus. És o homem de quem um anjo numa visão disse: tu o receberás. Vem comigo para minha casa e repartirei contigo meu alimento, e sei que serás uma bênção para mim e minha casa. Agradeço a Deus por nos unir. Que Ele abençoe a ti e a tua casa. Eu sou Alma e sou o sumo sacerdote da Igreja de Deus em toda esta terra. E fui chamado para pregar a palavra de Deus entre este povo. E por me haverdes alimentado e recebido, vós sois abençoados. É uma honra receber um servo do Senhor em nosso lar. Podes ficar conosco por quantos dias desejares. Chegou a mim a palavra do Senhor, dizendo: vai e dize, e também a meu servo Amulek, que vá profetizar a este povo. Eu preciso de ajuda em uma disputa por terras. Onde fica a terra? Ela fica fora da cidade. Excelente. Isso é dentro da nossa jurisdição. Isso custará 2 centos. Pela misericórdia do Senhor, os que se batizarem para o arrependimento, pela fé em seu nome. Pois assim diz o Senhor: a menos que vos arrependais, visitarei este povo em minha ira. Sim, não desviarei minha ardente ira. Quem és tu? Devemos acreditar no testemunho de um homem? Zesrom está certo.
Não acreditaremos em tuas palavras, mesmo que profetizes que esta grande cidade será destruída em um dia. Quem é Deus que não envia mais autoridade do que um só homem para nos declarar a veracidade de coisas tão grandes e maravilhosas? Ó vós, geração iníqua e perversa, como vos haveis esquecido dos mandamentos de Deus? Não vos lembrais? Se este povo que recebeu tantas bênçãos da mão do Senhor transgredir contra a luz e o conhecimento que possui, e se vos rebelardes contra ele, sereis completamente varridos da face da terra. E agora, para que não sejais destruídos, clamamos fortemente a este povo, dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. E não se passarão muitos dias até que o Filho de Deus venha em sua glória. E sua glória será a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, equidade, verdade, cheio de paciência, misericórdia e longanimidade, pronto para ouvir o clamor do seu povo e para responder às suas orações. E eis que virá para redimir os que se batizarem para o arrependimento, pela fé em seu nome. E agora, meus amados irmãos, pois sois meus irmãos e deveis ser amados, deveis produzir obras dignas de arrependimento. Lançai-o na prisão. Não! Não! Parem! Parem! Povo de Amonia! Eu sou Amulek, descendente de Nefe, que era filho de Lei. Sou um homem de alguma reputação entre todos os que me conhecem. Fui chamado muitas vezes pelo Senhor e não quis ouvir, e continuei rebelando-me contra Deus. E enquanto viajava para visitar um parente muito próximo, um anjo do Senhor me apareceu e disse: Amulek, volta para tua casa. E obedeci à voz do anjo. E encontrei o homem sobre quem o anjo dissera para receber em minha casa. E eis que era este mesmo homem que vos tem falado sobre as coisas de Deus. Dizes que um anjo vos deu a conhecer essas coisas? Ó geração iníqua e perversa, vós advogados e hipócritas, pois estáis preparando armadilhas e laços para apanhar os santos de Deus. Estáis tramando perverter os caminhos dos justos até a completa destruição deste povo. Se não fosse pelas orações dos justos, vós seríeis agora mesmo visitados por completa destruição. Se afastardes os justos do meio de vós, então o Senhor não deterá a mão. E o tempo aproxima-se a menos que vos arrependais. Este homem se rebela contra nossas leis, que são justas, e contra nossos sábios advogados, por nós escolhidos. Por que tem Satanás tão grande poder sobre vosso coração? Testifiquei eu contra a vossa lei? Não o fiz. Falei a favor de vossa lei para vossa condenação. O alicerce da destruição deste povo está começando a ser estabelecido pela iniquidade de vossos advogados e juízes. Agora sabemos que este homem é um filho do diabo, porque nos mentiu, pois falou contra nossa lei. E agora ele diz que não falou contra ela? Responderás algumas perguntas que eu te fizer? Sim, se for segundo o Espírito do Senhor que está em mim. Porque nada direi que seja contrário ao Espírito do Senhor. Eis que aqui estão 6 ontins de prata. E todos te darei, se negares a existência de um ser supremo. Ó tu, filho do inferno, e por que me tentas? Ignoras tu que os justos não cedem a tais tentações? Acreditas que não há Deus? Digo-te não. Tu sabes que existe um Deus. Amas, porém, mais o lucro do que a ele. Mentiste a mim perante Deus. Disseste-me, eis que te darei 6 ontes, quando em teu coração tinhas o intento de ficar com eles. E o teu único desejo era que eu negasse o Deus vivo e verdadeiro, a fim de que tivesses motivo para destruir-me. Dizes que existe um Deus vivo e verdadeiro? Sim, existe um Deus vivo e verdadeiro. Existe mais de um Deus? Não. Como sabes essas coisas? Um anjo mas deu a conhecer. Quem é aquele que virá? É o Filho de Deus? Sim. Salvará ele seu povo em seus pecados? Ele não salvará, porque lhe é impossível negar sua própria palavra. Lembrai-vos destas coisas. Porque ele disse que existe um só Deus. Não obstante, declarou que o Filho de Deus virá, mas não salvará seu povo, como se tivesse autoridade para mandar em Deus. Eis que mentiste. E torno a dizer-te que ele não pode salvá-los em seus pecados, porque eu não posso negar a sua palavra.
Ele disse que nada impuro pode herdar o reino do céu. Portanto, como podeis ser salvos? A menos que herdeis o reino do céu? Portanto, não podeis ser salvos em vossos pecados. O Filho de Deus virá ao mundo para redimir seu povo. E tomará sobre si as transgressões daqueles que acreditam em seu nome. E estes são os que terão vida eterna. E para ninguém mais haverá salvação. Portanto, os iníquos permanecerão como se não tivesse havido redenção, sendo apenas desatadas as ligaduras da morte. Pois eis que dia virá em que todos se levantarão da morte e se apresentarão perante Deus, e serão julgados segundo suas obras. A morte de Cristo desatará as ligaduras da morte, para que todos se levantem da morte. O espírito e o corpo serão novamente reunidos em sua perfeita forma. Os membros e juntas serão restaurados à sua devida estrutura, tal como nos achamos neste momento. E seremos levados a nos apresentar perante Deus, sabendo o que sabemos agora e tendo uma viva lembrança de toda a nossa culpa. Esta restauração acontecerá com todos, tanto velhos como jovens, tanto escravos como livres, tanto homens como mulheres, tanto iníquos como justos. E não se perderá um único cabelo de sua cabeça. Mas tudo será restaurado, à sua perfeita estrutura. E todos serão levados perante o tribunal de Cristo, o Filho, e Deus, o Pai e o Santo Espírito, que são um eterno Deus, para serem julgados segundo as suas obras, sejam elas boas ou más. Este corpo mortal será levantado num corpo imortal, isto é, passará da morte, da primeira morte à vida, para não mais morrer. E o espírito unir-se-á a seu corpo para não mais serem divididos. O todo tornando-se assim espiritual e imortal, de modo que já não possa experimentar corrupção. Zésrom, não mentiste somente aos homens, mas também a Deus. Ele conhece todos os teus pensamentos e eles nos são manifestados por seu Espírito. Sabemos que teu plano era enganar este povo, a fim de incitá-lo contra nós para ultrajar-nos e expulsar-nos. Agora, o que te digo, digo a todos. Isso foi uma armadilha do adversário para poder subjugar-vos e amarrar-vos com suas correntes para a destruição eterna. O que significa que todos se levantarão dentre os mortos e serão levados perante Deus para serem julgados segundo suas obras? É dado a muitos conhecer os mistérios de Deus de acordo com a atenção e diligência que lhe dedicam. Mas se endurecerem o coração, será dada a menor parte da palavra, até que nada saibam a respeito de seus mistérios. E serão então escravizados pelo diabo e levados por sua vontade à destruição. Ora, é isto que significam as correntes do inferno. E se endurecermos o coração contra a palavra, a tal ponto que em nós ela não seja encontrada, então nossa condição será terrível, porque então seremos condenados. Foi concedido ao homem um tempo no qual poderia arrepender-se. E esta vida se tornou um estado de provação. Um tempo de preparação para o encontro com Deus. Um tempo de preparação para aquele estado sem fim do qual falamos, que virá depois da ressurreição dos mortos. Ora, se não tivesse sido pelo plano de redenção que foi estabelecido desde a fundação do mundo, não poderia haver ressurreição dos mortos. Mas foi estabelecido um plano de redenção que levará a efeito a ressurreição da qual se falou. Deus deu mandamentos aos homens, depois de ter revelado o plano de redenção, para que não praticassem o mal. E ele disse: se vos arrependerdes e não endurecerdes o coração, então terei misericórdia de vós por intermédio de meu Filho unigênito. Portanto, todo aquele que se arrepender e não endurecer o coração, terá direito à misericórdia por intermédio de meu Filho unigênito, para a remissão de seus pecados. E esses entrarão no meu descanso. Quisera que vos humilhasseis perante Deus e apresentasseis frutos dignos do arrependimento, para que também venhais a entrar nesse descanso. Agora é o momento de arrepender-se, porque o dia da salvação se aproxima, e desejo do mais íntimo de meu coração que deis ouvidos às minhas palavras e abandoneis os vossos pecados e não procrastineis o dia do vosso arrependimento, mas que vos humilheis perante o Senhor e invoqueis o seu santo nome, e vigieis e oreis continuamente para não serdes tentados além do que podeis suportar, e serdes assim conduzidos pelo Santo Espírito, tornando-vos humildes, mansos
submissos, pacientes, cheios de amor e longanimidade, tendo fé no Senhor, tendo esperança de que recebereis a vida eterna, tendo sempre o amor de Deus no coração para que sejais elevados no último dia e entreis em seu descanso. Falas de arrependimento? O que devemos fazer? Já chega! Por que devemos ouvir a estes homens? A moleque mentiu para nós. Estes homens ultrajaram nossas leis! E também nossos advogados e juízes! Ultrajaram todo o povo de nossa terra. Não! Esperem! Parem! Eu sou culpado! Estes homens são imaculados perante Deus! Acreditais nas palavras desse tal profeta? Afastai-os daqui! Não! Queimai suas mulheres e os filhos! Não! Não! Ousas desafiar a minha autoridade? Eis que sou culpado e estes homens são imaculados perante Deus. Estes homens são blasfemos. Afastai-os daqui. Levai estes homens. Tirai-os da minha corte. Prendam esses homens! Como podemos testemunhar esta cena horrível? Estendamos a mão e exerçamos o poder de Deus que está em nós e salvemos-las das chamas. O Espírito constrange-me a não estender a mão. O Senhor as recebe para si em glória e permite que eles façam isso para que os julgamentos a quem em sua cólera os submeter sejam justos. Talvez eles também nos queimem. Faça-se segundo a vontade do Senhor. Nossa obra, porém, não está terminada. Portanto, não nos queimarão. Depois do que haveis presenciado, pregareis outra vez a esse povo? Pois vedes que não tendes o poder de salvar aqueles que foram lançados no fogo. Nem salvou-os Deus por serem da vossa fé. Que tendes a dizer? Lançai-os na prisão. Levantar-vos-eis novamente para julgardes este povo e condenardes nossa lei! Se tendes o poder de Deus, livrai-vos dessas cordas. Então acreditaremos que o Senhor destruirá este povo, segundo vossas palavras. Até quando, ó Senhor, teremos de sofrer essas grandes aflições? Dá-nos forças, ó Senhor, de acordo com nossa fé em Cristo, para que sejamos libertados.
pensei que estivesseis mortos devido à minha iniquidade. Perdoai-me. E curai-me. Crês no poder de Cristo para a salvação? Sim. Eu creio em todas as palavras que ensinaste. Se crês na redenção de Cristo, podes ser curado. Eu creio. Ó Senhor, nosso Deus, tem misericórdia deste homem e cura-o segundo sua fé em Cristo. Zésrum, eu te batizo pela autoridade do Todo-Poderoso.